Antes, vamos passar um pouquinho pelos comentários, estou devendo a galera aqui. O Rodrigo Henrique perguntando aí do René, né? Se tem alguma coisa nesse sentido. Bom, o São Paulo já teve interesse em outros momentos na contratação do René. O Dorival Júnior gostava bastante do atleta, era um jogador que ele gostaria de contar ali depois que o Caio Paulista acabou indo embora. Mas neste momento, o São Paulo não tem interesse na contratação do René. Acredito até eu que o fator idade, o René já é um lateral veterano, já passou dos 33 anos, o São Paulo não deve ir atrás dele, o São Paulo está buscando. Se for buscar um lateral... Você quer uma boa notícia? Pode falar. O Igor falou aqui, se checar é verdade, o gol do Inter foi anulado, então tá 0-0 ainda. Olha aí, ó, que bom, ó a boa notícia aí, ó. Tá vendo? Ó, tá voltando aí, a gente torcendo aí pro nosso querido grande Fluminense aí do Mano Menezes. Mas sobre o René, acho muito difícil. Se o São Paulo for contratar um lateral veterano, vai ser um lateral que seja realmente incontestável, como o caso do Wendel, um Alexandro da vida, sabe? Porque o São Paulo está buscando dar uma rejuvenescida no elenco, mas acho que o René é bem difícil. Esse aqui é do René. Amanhã tem previsão de chuva em São Paulo, já tem previsão de chuva. Que mais aqui? Se o acaso o Atlético Paranaense caísse para a Série B, o São Paulo poderia tentar o Mastriani para ser reserva do Caleri ou pôr o Caleri no banco, já que o André Silva não incomoda o Caleri. O Atlético tem, o Lid sempre fala, né? Tem toda a questão de ter cuidado, de trazer jogador do Atlético, que o São Paulo não tem bons resultados, né? Quando faz essas transações com o Atlético Paranaense. Mas sim, o Atlético, acho que se você olhar o time do Atlético, ele não tem time para estar na situação que está. Tem muitos bons valores, né? O próprio Fernandinho, mesmo veterano, é um baita de um jogador. Tem o Mastriani, o Zapelli, o Esquivel, tem o João Cruz, o Eric, que é um baita de um volante. Enfim, tem uma galera ali, talvez de um nível menor. Tem o Coelho, que é um ponta ali que, sabe, você pode ter no elenco. Enfim, tem uma galerinha legal ali no Atlético que pode sim ser importante, tá? O Wesley, o Zuba vai ficar no São Paulo? Vai ficar no São Paulo. Inclusive, vamos, né, antes de falar do Santilongo, vamos falar sobre Zubeldia. Vender Galo para falar do Atlético Paranaense que você falou, não posso deixar passar batido. O problema do Atlético Paranaense é que 2005 ainda dói muito neles. Não pode continuar. É verdade, aí eles jogam o karma nas negociações. Vender Galopo, Ferrares e Bobadilha já diminui estrangeiro e já dá para buscar Mastriani. Pô, assim, os três, eu gosto dos últimos dois, eu gosto do Ferrares e do Bobadilha. Mas como o São Paulo precisa vender, se chegasse boas propostas para os três, eu venderia sem nenhum problema, não. Paulo Barreto, boa noite, monstros. Boa noite, Paulo. O Arboleda dessa temporada caiu muito de rendimento. Reparem com bola no pé. Eu acho que o Alan e o Sabino estão à frente, mas o que salva o Arboleda é que ele é o melhor do time no jogo aéreo defensivo. Concordo. Assim, ó, assina embaixo. Só dou um check no seu comentário. Concordo muito com você. O Arboleda caiu, mas ele ainda é importante no jogo aéreo. Ele é um zagueiro muito rápido. Então, mesmo ele mal, ele acaba sendo importante em alguns momentos. E como ele te falou, contra o Bahia, ele entrou, inclusive, muito bem. Ale Elide, eu acho que o momento de 3 zagueiros, né? Ele tinha comentado. Eu adoro o sistema de 3 zagueiros, mas hoje eu não vejo o São Paulo jogando assim, muito por conta dos pontas. Acho que Eric, Ferreirinha, William Gomes, Henrique Carmo, tem que ter espaço para essa galera, sabe? Jamal praticamente está se escondendo para ninguém tocar nele contra o Bahia, quando pegava na bola só tocava para trás. Ou a segunda divisão da Inglaterra é muito fraca, ou ele não se adaptou a jogar aqui. Pode ser. Realmente. Ele ainda também está no período de adaptação, né? Mas concordo, acho que contra o Bahia ele foi longe, né, o que mais destoou. Mastriani fez cirurgia no joelho tem 2 dias, essa lesão foi grave. Vou dar uma olhada aqui no Mastriani para ver toda essa situação. Bobadilha não pode machucar, senão vai ser vendido. Melhor deixar ele no banco. Ele que vai salvar o São Paulo. Eu não gosto dessa escalação. Luciano no Caleri no jogo e só sobrecarrega o Lucas porque o Caleri recebe a bola, o Lucas tem que resolver sozinho e o Luciano nulo. Boa noite, Alex e Lídio. Vocês devolveriam o Santiago Longo ao final da temporada, já que Maia e Alisson
voltam e teremos a base, Marcos Antônio Luiz e outros. Lipe, eu vou segurar o seu comentário agora, porque daqui a pouco a gente vai entrar nesse e eu volto para o seu comentário. Só trazer a informação do Zubeldia. Marquei até uma estrelinha para você lembrar. Já para não esquecer aqui. Zubeldia fica no São Paulo para a próxima temporada, né? O presidente Júlio Casares confirmou aí para o Éder Taschini lá do UOL. Só um ponto, tá? O Casares, e aí eu sempre falo para vocês essa questão de narrativa. Agora a narrativa é de que nunca se falou na possibilidade de demissão do Zubeldia, que é uma mentira. Houve sim um processinho de fritura ali, sabe, para começar a queimar o técnico, para buscar outros nomes, até o próprio Tite, foi um burburinho sim que aconteceu. Então, assim, o próprio presidente Casares sempre pisou em ovos para falar do Casares, futebol do Zubeldia, futebol é dinâmico, tal. O próprio Belmonte, ontem, entrevista para o GE, falou, é quase certo. Pô, quase certo? Ou é certo ou não é certo. Meteu um quase certo ali, para justamente, para que se fosse demitir depois, tivesse, naquela época eu não falei que estava certo, estava aqui, eu falei que estava quase, eu falei que futebol é dinâmico. Então, houve sim, internamente, eu não estou falando que foi o Casares, não estou falando que foi o Belmonte, mas teve pessoas que de fato começaram a questionar de uma maneira mais efusiva e solicitar, pedir a demissão do Zubeldia. Mas o Casares, ele sempre foi muito apaziguador nessa situação, né? Inclusive a entrevista que ele deu lá em Cotia, acho que foi muito nesse tom. Ele sempre tentou ali meio que, eu não quero demitir o Zubeldia, tem uma ala aqui que também não quer, mas tem uma ala que quer, mas vamos aqui, vamos deixar, vamos ver, sabe, daquele jeito que ele faz muito bem de maneira política. E aí agora, o São Paulo já começa a falar abertamente de que o Zubeldia fica para a próxima temporada. O Zubeldia está respaldado, vai começar a próxima temporada como técnico de São Paulo, vai cumprir o seu contrato, né? Porque é importante trazer, ele tem contrato, então não foi não vamos ficar com ele para a próxima temporada porque não tem contrato. Ele tem contrato até dezembro de 2025. Inclusive, eu sempre bato na tecla que eu não demitiria o Zubeldia, além de gostar do trabalho, mas lembrando que ele recusou 2 propostas, né, uma da seleção equatoriana e outra do Boca Juniors, que teve muitos técnicos por aí que chegava qualquer propostinha aqui comandando o São Paulo, já vazava. Então, e o São Paulo tem esse trauma, né, com muitos treinadores que fazem um início de bom trabalho aqui e já vão para fora. Então, além de tudo, mostra a lealdade dele com o clube. Então, ele vai cumprir o seu contrato, já começou o planejamento para a próxima temporada, inclusive foi decisão dele, em conjunto ali com a diretoria, de ir para os Estados Unidos definir que vai levar 34 jogadores, 4 goleiros e 30 jogadores de linha, justamente para poder fazer 3 times ali nos treinamentos, conseguir, nesses 2 amistosos que vai ter lá nos Estados Unidos, rodar todo mundo. Ainda não definiram os jogadores, mas definiu basicamente a estrutura, como é que vai ser a dinâmica e tudo isso passou pelo técnico Zubeldia. Algumas saídas também passam pelo treinador. O Zubeldia, ele não é de pedir jogador, tá? O único jogador que ele pediu foi o Paul Fernandes, mas já havia uma dependência ali do São Paulo na posição de volante. Então, ele também tem entendido muito bem o momento do clube, ele não é um cara de pedir jogador, nem nada do tipo. Acredito eu que deve ter uma reunião para falar um pouquinho mais no final da temporada sobre o planejamento de 2025, utilização de base e tudo mais, mas fato é que o Zubeldia fica no São Paulo para a próxima temporada, está respaldado, é o treinador do São Paulo, vem de 3 jogos fora de casa, um foi como mandante, mas 3 jogos fora de casa e que ele venceu, né, contra o Vasco, o que ele não perdeu, contra o Vasco, contra o Criciúma e agora contra o Bahia, 2 vitórias e o empate. Então o Zubeldia fica, fim da novela finalmente, né? Esse processo de pressão, de fritura, agora pelo menos já tem um fim. Finalmente o presidente Júlio Casares se pronunciou oficialmente para falar que o Zubeldia fica. A gente trouxe, né, toda essa novelinha, falar um pouquinho sério. E a gente tem falado, o São Paulo está fazendo a pré-temporada do ano que vem, já planejando com o Zubeldia está a pau, o Zubeldia está... Então, assim,
Casares confirmando aí que o Zubeldia fica para a próxima temporada. Melhor decisão, Elídio? Não, melhor decisão. Eu até achei que a direção do São Paulo estava esperando aquela coisa, né? O futebol é assim. Se o Zubeldia se classificasse aí para a Libertadores, ia ficar, se não, ele ia sair. A única coisa que eu contesto, às vezes, do Zubeldia, é que eu nem falo da teimosia, porque todo treinador tem as suas teimosias, né? Se você pegar aí os últimos treinadores que o São Paulo teve, todos eles tinham um jogador preferido que a torcida não entendia porque que ele jogava, e tinha outros jogadores pedindo passagem e acabavam não jogando, e a gente não entendia por que isso acontecia. Todos os treinadores. Pode pegar o Diniz, pode pegar o Dorival Júnior, o Rogério Ceni, o Carpini, qualquer um. Até o Crespo, que a torcida tem assim um carinho muito especial e que saiu de uma maneira esquisita do São Paulo e que está livre no mercado, né? Agora o Crespo está livre no mercado, né? Então você já viu o que cresce de especulação nesse momento. Até o Crespo também tinha suas teimosias, o Zubeldia também tem. A única coisa que eu questiono é que ele vai ter que entender uma coisa, ele vai ter que começar a usar mais as categorias de base. Eu não sei se ele tem algum problema com relação a esse tipo de coisa, mas ele vai ter que usar. Ele não vai ter outra escolha. O ano que vem o São Paulo vai ter menos capacidade financeira para poder investir no time. Então ele vai ter que usar. Ele não vai ter outra alternativa. Alguém perguntou do Santi. A gente não sabe o que aconteceu, porque o Santiago Longo ele jogou 2 partidas, uma partida ele jogou muito bem e agora ele às vezes nem é relacionado. Então não sei o que aconteceu. Dentro do Belgrano ele era um dos principais jogadores, era o capitão do time, e no São Paulo ele não joga. Não entendo. Claro, com o retorno do Pablo Maia, com o retorno do Alisson, o Santiago Longo vai ser o quê? Quarta, quinta opção para jogar. Seria a terceira opção como volante de marcação. Aí vamos depender também da renovação ou não do Luiz Gustavo. Daqui a pouco o Alexander pode até dar mais informações sobre isso. Mas essa definição do Luiz Gustavo, ele já falou que só vai fazer quando acabar o campeonato. Então não adianta pressionar ele hoje, que ele não vai falar se ele vai continuar ou não. E se o São Paulo vai renovar ou não. Não adianta a gente fazer essa ponderação agora, porque não vai rolar. Então, é um momento realmente de definições. Definir o treinador já é meio caminho andado para acertar o planejamento do ano passado. A gente tinha feito neste ano o planejamento todo com o Dorival Júnior, ele acabou indo para a seleção brasileira, então todo o trabalho de planejamento foi feito, acabou indo por água abaixo. Ter agora já o Zubeldia, sabendo que ele vai ser o treinador, o planejamento pelo menos já começa a ser feito de uma maneira mais acertada, vamos dizer assim, porque pelo menos o treinador vai escolher alguns jogadores que vai contratar, um ou dois aí vai poder contratar, que o São Paulo não vai poder contratar 20, 30 jogadores, não. Então, até os jogadores que vão ser dispensados, os jogadores que vão ser utilizados, os jogadores que vão subir das categorias de base e alguma contratação pontual que vai ser feita, vai depender desse planejamento, vai depender dessa conversa com o Zubeldia. Eu espero que ele continue. Eu não acho que o Zubeldia é um péssimo treinador, não. Acho que ele é o treinador do nível dos treinadores que tem aí no futebol brasileiro. Acho que não tem ninguém muito acima dele, também não tem ninguém muito abaixo. E no último jogo eu gostei, o Zubeldia começou a chutar de novo copinho. É esse Zubeldia que a gente quer, pô. O Zubeldia chutando copinho, cara. Não quero aquele Zubeldia paz e amor. Aquele Zubeldia. Só tem que tomar cuidado para não tomar cartão toda hora, né? Porque senão são 3 jogos dentro e um jogo fora toda vez, né? Mas a gente quer esse cara energético que estava no último jogo contra o Bahia. Esse Zubeldia foi o cara que, quando chegou no São Paulo, a gente olhou e falou: pô, esse cara é legal, hein? É do jeito que a gente quer. Tô com você nessa, principalmente nessa, né? Pô, a gente quer o Zubeldia assim, batendo nas coisas, gritando, xingando, chutando garrafinha de água. Era esse Zubeldia que a gente gostava e parece que tá realmente voltando. Vamos trazer mais um pouquinho sobre alguns comentários. O Gui Robert falou, né? Ali a informação do Sul é que o Inter vai renovar com o René. Acho que na terça-feira até trouxe. Eu converso com um colega que é o Tainan Nunes, que ele é do Inferno Colorado, um negócio assim. Deixa eu pegar aqui o correto, para também, né? A gente vai falar, tem que falar a coisa correta, né? O Inferno Meu Destino, que ele é lá do Internacional. E aí ele falou que provavelmente o René vai renovar esse contrato com o Internacional. E já falou do Zubeldia.
O áudio tá mudo às vezes, tá ficando mudo às vezes. Bom, mas Acho que a vamos sua falando. internet, acho que ela tá dando uma falhadinha de vez em quando, mas depois volta. Na realidade, não é uma coisa que ficou continuamente, não. Beleza. O É que tá Joaquim chovendo, de né, galera? Souza. Tem que entender, tá chovendo. Então, Joaquim de Souza, vão deixar o Pardal ficar. Depois não reclame que o time não tem padrão de jogo. Esse incompetente não sabe montar time. Vai perder tempo com ele. Aciona a corneta aí pro Joaquim que sextou, hein? Sextou, eu não acho que ele é Pardal, não, mas eu acho que ele merecia um pouco. Ele merece a pré-temporada, pelo menos, sabe? O tempo para trabalhar, para organizar, e aí a gente pode ter até uma dimensão maior do trabalho. Mas vamos falar sobre algumas escolhas do Zubeldia. Passar aqui, ó. Vamos começar, vamos trazer caso a caso um pouquinho. Santiago Longo, o que está rolando? Por que o Santiago Longo não joga? Ele foi relacionado, jogou contra o Cruzeiro, e aí depois sumiu, voltou a jogar alguns minutos contra o Vasco. O que está rolando? O Santiago Longo ele está 100% fisicamente, tá? Ele está bem, chegou bem do Belgrano, não tem nenhum problema físico, muito pelo contrário. Só que o Zubeldia tem outras opções no entendimento dele que são melhores para ele levar para o banco de reservas. Exemplo, hoje joga Luiz Gustavo e joga o Marcos Antônio como titulares. Ele ainda tem o Bobadilha, que também pode fazer função. Ele tem o Lisieiro, que o Zubeldia gosta do Lisieiro, ele gosta bastante do Lisieiro. Ele entende que é um jogador que pode dar uma dinâmica legal para ele no meio campo. E outras oportunidades ele também leva o Galopo. Então são alguns jogadores que tecnicamente, na visão do Zubeldia, ele prefere levar para o jogo. O Santi ele tem uma característica clara, que ele é um primeiro volante de marcação, né? Então, em alguns momentos, dá um entendimento do Zubeldia de que não necessita você levar esse primeiro volante de marcação e você prefere levar outros jogadores da linha de frente. Então, não há um problema de relação, nem nada do tipo. É puramente uma escolha do treinador realmente que tem optado por outros jogadores neste momento. Então, por mais que o Santilongo até teve bons minutos contra o Cruzeiro e tudo, neste momento vai ficar um pouquinho resguardado nesse sentido. Eu até fui tentar ver com o pessoal quem é que ficou, quem é que está relacionado. Ainda não consegui essa confirmação do Santi. Mas é um jogador que o Zubeldia não tem nenhum problema, é realmente pura e uma questão técnica. Passando aqui para o lado, o William Gomes. Há uma certa cautela em relação ao William Gomes. Não há uma queimação, nem nada do tipo, também há um entendimento de que outros jogadores também precisam de rodagem, só que há um medo de ter queimado uma etapa em relação ao William Gomes, porque ele sentiu o jogo contra o Botafogo, e não sentiu só dentro de campo. Nos bastidores, ali o pessoal ficou subentendido que o garoto sentiu demais o jogo, ele tem personalidade e tudo, tanto é que jogou contra o Cuiabá e voltou a jogar bem, é um cara que arrisca muito, e há um entendimento de que houve uma certa aceleração, só que para a próxima temporada ele vai ser eu diria que a peça-chave desse time. Aposta-se muito de que no ano que vem o grande reforço do São Paulo para a próxima temporada será o William Gomes. Então o Zubeldia tem feito testes com ele, tem testado ele pelo lado direito, tem testado ele na função ali do Luciano, de um segundo atacante, como um falso 9, não só pela esquerda, tem buscado nos jogos treinos e durante os jogos algumas questões em relação ao William Gomes para a melhora dele dentro de campo. Acredito eu que já para um Paulistão, já para uma pré-temporada do ano que vem, o William Gomes já vai ter uma certa rodagem maior e naturalmente vai acabar tomando uma posição ali como uma peça importante do São Paulo. Então, em relação ao William Gomes, a gente está mais ou menos nesse sentido. O Juan Tressolti, ele é muito bem avaliado internamente, acredita-se que foi uma baita contratação. O que acontece com o Juan é que existem outros zagueiros hoje no São Paulo, né? O Juan ele joga preferencialmente pelo lado direito, então ele compete com o Arboleda. O Alan Franco agora está jogando por ali com o Sapino e ainda tem o Ferrarese. Então, há um entendimento ali das pessoas que ele é um zagueiro que ele tem
ele tem características que o Arboleda tem, por exemplo, que é a velocidade e que é também antecipar, fazer a cobertura, o jogo aéreo, que ele também é um cara bem alto, só que ele ainda tem uma facilidade maior com a bola no pé. Então é um zagueiro que é muito bem avaliado internamente. Inclusive, o São Paulo precisa fazer algumas vendas, precisa negociar alguns atletas. O Ferraresi é um dos jogadores que receberam sondagens, o Sabino também. Mas o Ferraresi, o São Paulo entende que pintando uma boa proposta para o Ferraresi, a gente coloca ali, uma proposta de 6, 7 milhões de euros, o que daria ali 40 e poucos milhões de reais. O São Paulo já cogita mesmo agora, o São Paulo já cogita, eu vendendo um Ferraresi, eu posso pegar uma parte dessa grana, dar uma conversada com o Sassuolo para baixar o valor, eu não vou conseguir pagar 25, 26 milhões, para ver se dá uma baixada no valor, eu pago, tenho o Juan Tressoldi em definitivo e ainda pego uma grana para ajudar nos cofres. Então, talvez dos emprestados é o que o São Paulo mais entende que poderia fazer um bom negócio, até porque ele ainda tem mercado lá fora. Então, é pura e exclusivamente porque o São Paulo tem outros bons zagueiros dentro do elenco. Acho eu até que ele naturalmente está aos poucos roubando uma vaguinha do Ferraresi ali como um quarto zagueiro. Hoje você tem a Arboleda, que perdeu a vaga, mas ainda é um dos principais. Você tem o Sabino, você tem o Ferraresi, que o Ferraresi não, o Sabino e o Alan Franco, que agora são os titulares, mas até por conta dessa velocidade que ele tem, ele já está começando ali a ficar meio que no mesmo patamar ali do Ferraresi e pode se tornar o quarto zagueiro. Então, por isso que pintando uma boa proposta para o Ferraresi, eu não tenho dúvidas de que o Ferraresi seria vendido e aí o São Paulo tentaria a compra do Juan Tressoldi, baixando a pedida que está, né, como opção de compra de 26 milhões de reais, baixando essa pedida, chegando ali algo em 17, 18, quem sabe 20 milhões ali, parceladinho, o Sassuolo topando, e aí o São Paulo poderia ficar com ele em definitivo caso vendesse o Ferraresi. Ele é muito bem avaliado, mas o Juan acabou chegando no momento em que, infelizmente para ele, tem outros jogadores ali também dominando bastante o setor, tá bom? E para a gente fechar, Juliano Galopo. Até importante trazer, isso aí eu consegui pescar. O que o Zubeldia viu essa entrevista do Galopo, tal. O Zubeldia, assim, esse burburinho de Galopo entrou aqui e saiu aqui. O Zubeldia não ligou, não viu problema, não viu nada do tipo. Então, o Zubeldia só entende que o Galopo ele é importante em alguns cenários específicos, porque o Galopo ele tem uma deficiência muito na marcação para jogar de segundo volante. O Zubeldia, ele antes, né, na sua carreira, ele jogava com uma linha com 3 meio-campistas, né? Ele jogava no tradicional 4-3-3. Tanto é que o Galopo, vocês vão lembrar, ele começou com o Zubeldia tendo rodagem, porque o que o Zubeldia fazia quando ele tinha todo mundo à disposição? Ele jogava, por exemplo, nos jogos contra o Águia de Marabá, com Luiz Gustavo, Galopo e Nestor, os três fazendo essa linha que o Zubeldia gosta. E em um primeiro momento, o Zubeldia entendia que o Galopo poderia ser importante para ser esse terceiro homem de meio campo. Porém, tem a questão do Luciano. O Zubeldia adora o Luciano e entende que vai conseguir fazer com que o Luciano tenha um bom rendimento atuando como um segundo atacante, não como um meio-campista. E aí, você já tendo 4 atacantes, o Galopo acaba perdendo espaço, porque imagina, você já tem 4 atacantes, você vai colocar um volante que, querendo ou não marca ninguém. Vocês vão lembrar que provavelmente os 2 piores jogos do São Paulo na temporada foi com o Galopo em campo, como titular, que foi contra o Vasco, lá que o São Paulo tomou um sapeco de 4-1, e contra o Cuiabá dentro de casa, que perdeu no Morumbi. Os dois o Galopo foi titular, e depois daquilo o Galopo passou a não ser mais utilizado, porque existia essa fragilidade. Você já estava jogando com 4 atacantes, você tinha um volante que não marcava. Então, o Zubeldia entende que as características hoje do Galopo acabam sendo minadas por conta da formação que ele tem hoje para o seu time. Então, acredito eu que até ele pode ter rodagem até o final da temporada, mas é um jogador também que, em um primeiro momento, não faz parte dos planos. O São Paulo deve buscar um novo destino para ele, tá bom? Então, eu fiz recapitulando aí todos, Ilídio, sobre todos esses jogadores. Daqui a pouco eu pego o pessoal nos comentários também. O que você acha desses 3, do Galopo, do Juan Tressoldi, do William Gomes e do Santiago Lopes? São 4, né?
você comentar um pouquinho sobre todos eles.